talvez esse vídeo vai deixar alguns síndicos bem zangados comigo. Mas agora nós vamos avaliar se o seu síndico é um síndico medíocre ou um síndico nota 10. E as perguntas que nós vamos fazer são 3. Presta atenção. Primeira, o seu condomínio está sendo bem cuidado? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, o síndico ouve e executa o que é decidido pelos condôminos? Né? O que é votado, decidido pelos condôminos? Terceira, ele administra com competência e honestidade? Então, fazendo essas 3 perguntas e avaliando essas 3 perguntas, se você respondeu não para pelo menos uma dessas perguntas, é porque o seu síndico é um síndico medíocre. E você só tem uma solução em casos como esse: mudar o síndico, destituir o síndico. E antes de começarmos a falar como fazer isso, vamos deixar claro que é ser medíocre, para que depois o pessoal, né, não pegue no pé, não fique com raiva? Vamos lá, o dicionário, ele diz o seguinte, ó: ser medíocre, tá? É alguém de qualidade média, alguém comum, mediano, meão, modesto, pequeno. É o pejorativo, sem expressão, originalidade, banal, pobre, passável. É isso aí. O síndico medíocre é aquele síndico que, como nós falamos, né, no popular, ele só vai para bater ponto. Ele bate o ponto, passa o tempo sem fazer nada, tá certo? Enrola o tempo, mas no final recebe o dele, né? E tá tudo bem. Recebe o dele, porque todo síndico, quando se torna um síndico no condomínio, ele assume um compromisso, tá certo? Ele não tá ali à toa, ele assume um compromisso, seja ele um síndico profissional, seja ele um síndico voluntário. E mediante ao compromisso assumido, ele acaba recebendo algo em troca. Ok, o síndico profissional recebe o pagamento pelos serviços, não é? Os seus honorários. Já o síndico voluntário recebe ali normalmente, né? Normalmente recebe o desconto na taxa condominial, ali a parte ordinária da taxa condominial. Independente se o síndico é voluntário ou se o síndico é um síndico profissional, se ele se ele assumiu o compromisso e não está cumprindo com esse compromisso, se ele não está executando o compromisso, se ele não está cuidando bem do condomínio, se ele não está administrando, né, com competência e honestidade, se ele não para ouvir o que os condôminos pedem e se ele não executa aquilo que é decidido, seja numa assembleia, se ele não cumpre e não faz cumprir a convenção e o regimento interno, ele é um síndico medíocre. E é disso que nós estamos falando. E olha que existem síndicos bem piores do que síndicos medíocres. Existem aqueles que são ruins mesmo, são assim, nota 0, é pior do que ser mediano, né? Então, se nós estamos aqui falando que o medíocre precisa ser destituído, aquele que é ruim, aquele que é nota 0, então, quanto mais rápido ser destituído, melhor, tá certo? Então, quando você fala assim, e o síndico que rouba? Uma pessoa que tem uma falha de caráter, porque roubar é falha de caráter, né? É alguém que não merece estar numa posição de responsabilidade. Então, o síndico que rouba ou o síndico que facilita, né, para que outros ganhem sem fazer o que tem que ser feito, ou que permite superfaturamento, um cara como esse, seja ele síndico ou síndica, né, precisa ser destituído. E vamos deixar claro, né, existem bons síndicos? Claro que existem, tanto voluntários quanto profissionais. O mercado está cheio de bons síndicos, de pessoas de boa índole, pessoas que se prepararam, de pessoas que assumem compromisso e executam os compromissos, mesmo sendo voluntário e sem ganhar um salário por isso.
Está cheio de condomínios com gente boa, sim. Mas o vídeo de hoje é para explicar para você o que fazer com aquele que é medíocre, com aquele que não merece continuar. Sabe, o Código Civil, ele orienta o que precisa ser feito para eleger um síndico. E ele orienta também, né, a Lei 10.406, ali o artigo 1348, ele orienta quais são as atribuições de um síndico. Mas ainda bem que os constituintes pensaram também em uma forma da gente se livrar do síndico que não é bom, do síndico que é medíocre, do mediano, daquele que não faz, daquele que é encostado, né? Então, numa situação de você ter um síndico assim, o que você pode fazer? Você pode seguir a Lei 1349, onde no parágrafo 2º, na Lei 1349, ela diz que no parágrafo 2º do artigo anterior, que é o 1348, você pode fazer esta destituição em uma assembleia devidamente convocada com maioria absoluta dos votos. Maioria absoluta. Você sabe qual é a diferença entre maioria simples e maioria absoluta? Vamos lá, eu vou explicar para você, vai ficar bem fácil. Imagine um condomínio que tenha 100 unidades, 100 famílias, 100 condôminos, ok? Num condomínio assim, com 100 condôminos, maioria simples, numa assembleia devidamente convocada, maioria simples é metade mais um das pessoas que ali estiverem presentes. Então, se na reunião de 100 pessoas foram 30 pessoas, a maioria simples serão 16. Metade de 30 é 15, mais um, 16. Isso é maioria simples. A maioria absoluta já é diferente. Não é dos membros presentes, são dos membros do condomínio, são dos condôminos. Então, você teria que fazer a conta de 100 condôminos. E é dentro desse número de 100 condôminos que a metade é 50, 50 mais 1, 51. Então, você precisa ter 51 ou 51% dos votos dos condôminos cadastrados, não dos condôminos presentes. Ficou claro essa diferença? E é aqui que muita gente se esbarra. E é aqui também que muito síndico medíocre se escora, porque não é fácil você ter, né, tirando aí a assembleia de garagem, para a escolha de local de garagem, numa outro tipo de assembleia não é simples você conseguir levar 51% dos presentes, não é fácil. Ou às vezes até numa Assembleia Geral Ordinária, onde você vai votar ou vai definir se vai ter aumento da cota condominial ou não, você até leva, né? De repente você leva ali 70 pessoas, 60, 70 pessoas. Veja, se metade mais um seria dos presentes, no caso aí, numa maioria simples, né, 70 pessoas, 35, você teria que ter 36 votos numa maioria simples, para tomar qualquer outro voto simples. Mas, neste caso, você precisa ali ter 70 pessoas e 51 delas precisam estar a favor da destituição do síndico. Veja que o artigo 1349, ele faz menção a uma assembleia devidamente convocada, né, pelo parágrafo 2º do artigo 1348. Então, onde pode? É através de uma assembleia. Eu vejo muitas vezes pessoas falando assim, vamos fazer um abaixo-assinado para tirar o síndico. Gente, abaixo-assinado não tira síndico. Você faz o abaixo-assinado, ele não tem valor. Não é o abaixo-assinado que vai ter valor. O que vai ter valor é uma assembleia, voto de uma assembleia, uma reunião com membros presentes, agora em pandemia, autorizado fazer através
de meios eletrônicos, né, através de câmera, né, utilizando aí aplicativos como o Zoom e outros bons aplicativos que permitem reuniões à distância. Mas, na maioria dos casos, o padrão é que a reunião seja presencial. Aí você vai me dizer assim, ok, David, mas o síndico, pela lei, é quem convoca as reuniões. Se ele é medíocre, se ele está fazendo coisa errada, ou se ele não está fazendo o mínimo esperado, votado pelos condôminos, você acha mesmo, David, que ele vai convocar uma assembleia que vai definir se ele continua ou não? Não estou dizendo que ele vá convocar, né? Nesse caso, eu acho realmente que ele não vai convocar. E aí, o que fazer nesse caso? Numa situação dessa, o mesmo Código Civil diz que 1/4 dos condôminos, ou 25% dos condôminos, podem convocar uma assembleia, podem exigir a convocação e podem convocar uma assembleia. Ou seja, um abaixo-assinado, aí sim, um abaixo-assinado por 25% dos condôminos pode ser encaminhado à administradora que fará todo o trâmite de convocar todos os condôminos através de um edital e ali o síndico convoca? Não. 25% dos condôminos se reuniram e assinaram abaixo-assinado, né? Eles assinaram abaixo-assinado, fizeram abaixo-assinado e estão convocando uma Assembleia Geral Extraordinária, aonde será definido como pauta. Aí está lá, pauta 1, que é a principal pauta e o motivo da reunião. Discutir se o síndico deve continuar no cargo, se ele deve ser destituído e, neste caso, quem deve ser contratado ou colocado no seu lugar. Entende? Esse é o procedimento comum. Então, mesmo o síndico sendo um medíocre, um cara encostado, um cara que tem más intenções e que não venha a atender a solicitação de chamar uma assembleia para tratar do assunto dele mesmo, você, juntamente com 25%, né, ou ao todo de 25%, podem fazê-lo. Veja bem, é importante você entender que este atalho que eu estou explicando aqui no vídeo, da destituição do síndico, ele não é um atalho que deve ser utilizado se você se você não tiver a certeza de que o síndico está realmente errado. Esse atalho, ele não deve ser utilizado se você perceber que os demais condôminos não têm a mesma percepção que você. E de repente, você pode estar enxergando coisas corretas que outros ainda não enxergaram. Mas você também pode estar tendo um pré-julgamento que outros, avaliando a mesma situação, não pensam como você. Então imagina, você faz todo um esforço para conseguir fazer uma Assembleia Geral Extraordinária com o objetivo de destituir o síndico. Porém, você conseguiu ali 25% dos condôminos para solicitar a Assembleia. Mas você não tem 51% que é da maioria absoluta. Você, então, vai perder tempo, né? Então, numa situação como essa, você não deve utilizar esse atalho. Outra coisa, se você quer ser síndico, você também não deve utilizar esse atalho, porque a intenção tem que ser verdadeira e real. A intenção deve ser resolver os problemas do condomínio. Se você, na verdade, não está olhando para os problemas do condomínio, você está criando problemas, né? Você está ali trazendo situações para se colocar como solução, não é o caminho. As pessoas vão perceber que isso não é
uma justificativa real para destituir o síndico. E aí você vai perder seu tempo. Então veja, você vê que eu expliquei o porquê que é importante, eu expliquei para você como fazer, né, como seguir esse atalho, mostrei para você que é legal, está dentro da lei, mas também tenho que ter a clareza de passar para você que este caminho é um caminho que não vai dar certo se você não tiver a intenção correta, se você não estiver bem ciente da situação em relação à percepção dos demais em relação ao síndico, tá certo? Veja só, você também não pode pensar na destituição de um síndico se o síndico tiver amparado pelo Código Civil, pela convenção, pelo regimento interno ou uma das votações registradas em ata. Muitas vezes o condômino, porque está sendo contrariado naquilo que ele gostaria de fazer, ele então decide ir enfrentar, né, o síndico. E ele reclama com o síndico. E ele recebe a resposta do síndico, mas não se convence. E aí ele parte para querer então destituir o síndico. Só que se o síndico está amparado pelo Código Civil, se o síndico está amparado pela Convenção Regimento Interno, vai ser um tiro no pé, porque os demais condôminos, cientes do Código Civil, Convenção, o Regimento Interno, vão perceber que a sua solicitação de apoio, ela não tem fundamento. Eu vou dar um exemplo para você que aconteceu comigo. Eu fui recriminado, né? Um dos condôminos ficou muito bravo comigo porque nesse momento de pandemia eu não proibi obras, né, manutenção, barulho nas unidades, aos sábados. E ele ficou bravo. E ele falou, você como síndico pode, você deve acabar com isso. Veja, esse estava bravo porque queria que eu acabasse com os barulhos. Porém, com certeza, se eu acabasse com o barulho, outros ficariam bravos porque precisam fazer alguma manutenção, troca de um armário, troca de um piso, alguma coisa que está com algum problema, de repente um forro, um gesso que está caindo, que está quebrando, que precisa ser trocado. Então, numa situação dessa, o que tinha sido feito lá no condomínio? Nós tínhamos tido uma consulta com os moradores, uma consulta eletrônica, e nesta consulta eletrônica tiveram uma semana para poder analisar cada caso, pensar e votar. E nessa situação votaram que de sextas, 4 horas na sexta e nos sábados, das 9 às 5 da tarde, poderia-se fazer as obras. Numa situação como essa, você vê que o tiro saiu pela culatra. Lançou no grupo, reclamou, falou com todo mundo, montou abaixo-assinado, pediu, tudo em vão. Por quê? Porque quando chegou para os demais viram que ele estava indo contra um voto, né? Um voto dos próprios condôminos. Ou seja, não teve efeito nenhum, tá? Não teve efeito nenhum. Às vezes eu recebo mensagens de pessoas dizendo assim, mas o síndico disse que vai entrar com processo porque eu estou inadimplente. E onde já se viu, vai tomar meu apartamento. Ok, o síndico pode até ter errado na forma de falar, mas a lei diz isso mesmo. Se você está inadimplente, o condomínio precisa receber, vai entrar com uma ação para receber o que é devido. E numa situação como essa, não adianta você ficar bravo com o síndico, ele está cumprindo o papel dele. O que acontece no final das contas? Os demais condôminos que estão adimplentes vão apoiar o síndico, mesmo que ele não tenha tido o tato, né? Não tenha tido a preocupação em falar da forma correta com você. Mas, em relação ao que estava acontecendo, pode ter certeza, eles vão apoiar, porque se você não pagar, eles vão ter que ratear essa despesa, não é? Bom, vamos voltar aqui então no caso da destituição. Parece difícil, não é verdade?
Parece difícil. E você, de reunir 51% dos condôminos, né, de forma absoluta, parece difícil. Mas eu quero dizer para você que mesmo que exista essa necessidade, esta exigência por lei, e embora pareça difícil, é uma grande oportunidade, é uma oportunidade incrível de você resolver os problemas do condomínio, de você dar o pontapé inicial, né? De você iniciar o jogo, né? Veja, um caso como estamos mencionando só vai ter mudanças com a troca do síndico. Sem a troca, né, não vai ter mudanças. Eu estou dizendo aqui do caso do seu condomínio não estar sendo bem cuidado, no caso do síndico que não ouve e não executa aquilo que os condôminos solicitam, ou no caso do síndico que não administra com competência e honestidade. Esta é a situação. É para uma das situações que você respondeu de forma negativa, o síndico ele administra com competência e honestidade? Não. Está sendo desonesto. Não está sendo competente. O síndico, ele ouve e executa o que é solicitado? Não, ele não ouve ou ele não executa. Então, pera lá, um síndico desse é um síndico medíocre, não deve continuar de jeito nenhum. E a melhor oportunidade que você tem de resolver isso é substituindo esse síndico. Veja, há algum tempo atrás, eu fiz uma visita em um condomínio na cidade de Diadema, na Grande São Paulo, tá certo? E quando eu estava ali fazendo a verificação, uma vistoria de campo, avaliando a situação, a subsíndica que me acompanhava, para tudo que eu perguntava para ela, para o conselheiro, eu mostrava, eu apontava problemas que eu estava vendo e outros problemas eles mesmos apontavam para mim. Falavam, olha, David, aqui, ó, isso aqui está votado. Está votado, isso aqui está votado, tem verba, tem dinheiro em caixa. Em outras palavras, o que eles estavam me dizendo? O nosso síndico é medíocre. O nosso síndico é encostado. O nosso síndico recebe mensalmente, lá era um síndico profissional, mas ele não dá andamento no que é solicitado. Na pior das hipóteses, ele não se comunica, ele não nos avisa por que não está fazendo. Então, nessa situação, eles estavam, eu fui surpreendido nisso, né? Eu fui surpreendido porque nós estávamos andando e de repente passa ali um condômino e a subsíndica fala para ele assim, olha, eu posso ir lá na sua unidade pegar a assinatura no abaixo-assinado com você? E ele disse, claro que pode. Então veja, eles estavam num processo de colher assinaturas, fazendo abaixo-assinado para destituição do síndico. Que situação chata. Tudo por quê? Porque era um síndico medíocre, um síndico que não faz o que é esperado. Bom, conversando com alguns condôminos, conversando também até com familiares, eu fui meio que pego de surpresa, eu fiquei assim me deparei com uma situação que mesmo tendo colocado todo esse histórico, tendo colocado que é legal, a legislação, tendo mostrado que o síndico é medíocre, ou que ele está sendo desonesto, sempre existe uma ou outra preocupação. Vou citar 4, as principais que eu mais ouvi. A primeira é o seguinte, coitado, dá uma chance para ela, dá uma chance a mais para ele. Essa foi a principal. Coitado do síndico, coitado da síndica, dá mais uma chance. A segunda foi, olha, eu não vou fazer nada não porque falta apoio. Os outros condôminos não querem se mexer, está todo mundo preocupado com o seu dia a dia, todo mundo preocupado com a sua vida, falta apoio, não vão me apoiar nisso. Outra coisa que eu ouvi, ninguém quer ser síndico, ninguém quer esse cargo. É um cargo de muita responsabilidade, lidar com pessoas não é fácil, houve reclamação, gente chata, gente estressada, né? E por aí vai. Gente que está devendo. Então, ninguém quer esse cargo. E a quarta é, não tenho tempo. Se eu tivesse tempo, com certeza eu seria a solução do problema. Mas eu não tenho tempo. Bom, desses 4 itens eu queria dizer para você o seguinte.
Se alguém está pensando assim, coitado do síndico, né? Coitado da síndica. Deixa eu dizer uma coisa. Não pode esquecer que nós estamos falando de uma pessoa que de alguma forma assumiu um compromisso, recebe algo em troca, mas não cumpre com o seu papel. Nós estamos falando de alguém que você já conversou uma, duas vezes, né? E outros condôminos já conversaram uma, duas vezes, solicitando atitude ou mudança de atitude, mas não teve jeito. Sabe o que eu quero dizer para você? Quero dizer para você que quem é medíocre continua medíocre. Você pode dar uma chance, duas chances, três chances. Não é a quantidade de chances que vai fazer o medíocre se tornar alguém, um síndico nota 10, uma síndica nota 10. O que vai fazer o medíocre parar realmente para refletir é sentir na pele que foi rejeitado, que foi destituído por suas atitudes ou por falta de atitude. Porque aí ele vai perceber que está na hora de mudar de vida, de mudar o mindset dele, de dar um reset no velho homem, na velha mulher, na forma como agia para ser uma nova pessoa, para ser diferente, tá? Então, em vez de ficar, você já deu chance? Essa é a primeira coisa, porque eu sou adepto a dar chance. Você deu uma chance, duas chances, o cara não mexe, não se mexe, não muda, ela não se mexe, ela não muda, o que você tem que fazer? Tem que agir, tem que parar de dar chance e exigir mudanças, tá certo? E para você exigir mudança, você tem que mudar o cabeça, você tem que mudar aquele que não está fazendo certo, não está se comportando adequadamente. Agora, se você é desses que, de repente, na sua mente está assim, poxa, mas os outros não pensam assim, eu não tenho apoio. Talvez você não fez o passo a passo que eu oriento, né? E se você está assistindo esse vídeo, você faça o passo a passo. Fazendo o passo a passo, você vai saber se você tem ou não apoio. Você vai saber se os demais estão a fim de mudança, tá certo? Essa questão do apoio ela é muito relativa. É claro, se você não tirar as dúvidas, se você não rebater as crenças limitantes, se você não apresentar para os demais o seu ponto de vista, a lista de problemas, é claro, o outro não está percebendo os problemas, talvez não esteja nem sabendo dos problemas, não vai te apoiar mesmo. Então, para que você possa ter apoio, você precisa cumprir um passo a passo que eu ensino. Né? Não é simplesmente, não estou tendo apoio, não vou fazer nada. Bom, o apoio ele é importantíssimo, porque sem o apoio de 51% dos condôminos, você não vai conseguir destituir um síndico, tirar uma síndica. Eles precisam entender que a sua visão de problema é real. Eles precisam compartilhar da sua ideia. Então, numa situação dessa, você precisa, primeiro, cumprir um passo a passo, porque ao cumprir o passo a passo você vai saber se tem pelo menos 51% dos condôminos pensando como você, ou se de repente, se eles estiverem pensando diferente de você, é porque, de repente, a tua visão de problema está equivocada, né? Pode ser que a sua visão de problema esteja equivocada. Sabe, como eu disse, eu dei 4 exemplos, falei de 2, o terceiro era pessoas que pensam assim, ninguém quer assumir essa bucha, ninguém quer carregar essa cruz, quer ser síndico, assumir esse cargo. Bom, deixa eu falar para você então. Por que você não assume? Por que você não se coloca à disposição de ser a solução? Você tem tanto desejo no coração assim de resolver o problema? De acabar com o problema? Então, seja a solução. Ninguém quer resolver? Resolva você. Mas, David, eu não tenho tempo. Eu vou te ensinar como ser um síndico mesmo sem ter tempo.
Mas, David, eu não tenho conhecimento. Calma, conhecimento se aprende. É possível ser capacitado, né? Se você quiser, é possível, mas precisa querer. Agora, se de jeito nenhum você aceita isso, se não tem quem aceite, vocês ainda podem contratar um síndico profissional. Como eu disse, existem muitos síndicos profissionais que não são condôminos locais e são ótimos, fazem muito bem o seu trabalho. Então, se você contratar um síndico profissional, você vai resolver o problema. O que não dá é deixar o síndico medíocre sendo síndico. Tem que mudar, tá certo? Tem que ir na raiz do problema. Agora você vai falar assim, David, não tenho tempo. Como assim não tem tempo? Sabe, não ter tempo é a desculpa mais furada que eu conheço. E olha que eu sei disso porque eu já usei essa desculpa. Falar que não tem tempo era mais fácil você falar assim, eu não tenho interesse. Você pode dizer assim, eu não quero de forma alguma me envolver com isso, né? Então, o não ter tempo é só uma desculpa furada, porque existem meios para que você possa continuar suas atividades e mesmo assim ser um síndico nota 10. Né? Se você aprender o meu método, você vai saber como fazer, tá bom? Você pode ter fazer uma ótima gestão, mesmo sendo uma pessoa que não tem tempo. Teve um condômino que por mais de uma vez ele tentou denegrir minha imagem. Lá em um grupo de WhatsApp que tinha no condomínio. Eu não participo de grupo, eu não uso grupo na minha administração. Desde o início, quando eu assumi, eu aboli o grupo, mas aí foram lá, criaram um objetivo de repente vender, facilitar, dar um recado de alguma coisa importante que estivesse ocorrendo ali na região. E esse condômino, por mais de uma vez, tentou denegrir minha imagem. Sabe, o problema todo é que ele não estava preocupado de verdade na solução do problema. Né? Então, isso ficou claro para as pessoas. Ele simplesmente me odiava, ele não gostava de mim. Por não gostar de mim, ele tomou a atitude de sempre ir contra. Eu poderia dizer que a barra de ouro, né, é dourada, ele ia dizer que não era dourada. Ele estava com raiva. Por que que ele tinha tanta raiva? Ele tinha tanta raiva porque eu disse para ele um não. E ele é dessas pessoas que não aceitam não como resposta. E muitas vezes o síndico está numa situação de dizer não. Né? Por exemplo, nessa época de pandemia, foi votado pelos condôminos andar com máscara. Vai ter gente que vai falar, posso andar sem máscara? Vou ter que dizer não. Nem por isso eu sou o dono do condomínio, nem por isso eu sou um cara que é chato. Não, eu estou apenas cumprindo uma determinação, né, dos sócios, dos condôminos, que votaram isso. E este condômino, ele, no seu ódio, na sua raiva, ele não parou para ver isso. Ele simplesmente começou a denegrir minha imagem, falar mal de mim e começar a acusar, mostrar coisas que não estavam feitas ou coisas que ele pensava que deveriam ser feitas de forma diferente e denegrindo e até usando de mentiras e falando coisas que não eram verdades, eram apenas fantasias. Veja, em determinado momento, lá nesse grupo, alguém perguntou para ele assim, você quer ser síndico? Em outras palavras, traduzindo, você quer ser solução do problema? E a resposta dele foi não. E continuou denegrindo minha imagem. Até que em um determinado momento, eu tive que fazer um vídeo e virar público, né? Ali explicar pontualmente as reclamações, as mentiras, as ilusões que ele estava cometendo, né? Estava faltando com a verdade. E eu vim a público e falei, o real problema dele
estar falando essas coisas é porque desde tal data eu disse não para ele nisso, eu disse não para ele naquilo outro, e se vocês pegarem, está aqui cópia das mensagens, ele ficou louco de raiva, e daí para frente a atitude dele comigo mudou. Tudo aquilo que ele falou da minha imagem, tentando me denegrir, caiu por terra, fez papel de ridículo. E você pode me perguntar, David, por que você está contando este fato, esta história? Eu estou contando esse fato, estou contando essa história para você saber que se a sua intenção não for de realmente resolver o problema do condomínio, não tente usar o atalho de destituir um síndico. Porque senão você também vai passar vergonha, vai cair por terra. Então tenha certeza que você quer aqui no teu coração resolver o problema do condomínio, ajudar as demais pessoas, ajudar os demais condôminos, tá certo? Tendo isso, certeza, você segue em frente, que esse é um ótimo atalho para resolver. Bom, em um caso grave, né? É um caso bastante grave. Então, num caso grave de você precisar destituir um síndico, a pergunta que se faz é: qual seria o procedimento? Qual seria o passo a passo? Como que eu posso fazer para não pisar na bola, para dar certo, para ter apoio, para conseguir realmente no dia da assembleia ter pessoas que estejam lá, votem e votem a favor da destituição? Então, o que você faz? Qual que seria o passo a passo que eu oriento? O primeiro deles é: faça uma lista dos problemas não resolvidos pelo síndico. Atenção, muita atenção nisso aqui que eu estou falando para você. Não é uma lista de melhorias, eu gostaria de trocar o telhado, eu gostaria de colocar um lustre mais bonito. Não, não é assim, eu gostaria de reduzir a despesa, tirando a portaria normal, né, o pessoal de portaria ali, o controlador de acesso presencial por um controlador de acesso virtual. Não estou falando de melhorias, eu estou falando de problemas, coisas que foram votadas para serem resolvidas, têm verba e o síndico não resolveu. Porque também existem assembleias que votam coisas sem ter verba e esperam a verba chegar, esperam ter caixa para depois o síndico colocar em prática. Não estou falando disso. Eu estou falando de problemas que o síndico se comprometeu a fazer, não fez, estava votado, não ouviu o que os condôminos pediram. Eu estou falando de problemas de falta de competência na gestão. Eu estou falando de problemas de falta de honestidade na gestão. Faça uma lista dos problemas. E com uma lista dos problemas, aí sim você vai ter condições de dar uma volta no condomínio, e eu te convido para fazer isso, porque ao dar uma volta no condomínio, você começa a olhar para outras coisas, você vai começar a se lembrar de coisas. E quando eu falo dar uma volta no condomínio, não é nos lugares que você costuma passar, não. É ir em todas as localidades. Porque aí sim, você vai perceber coisas que têm risco e que geram um custo continuar como estão. Isto é falta de gestão competente, tá certo? Você vai olhar situações de gente que está na folha, que está na lista de despesa, no demonstrativo de despesa, mas não está ali trabalhando no dia a dia, né? Falta de honestidade. Você vai perceber situações que já foi solicitado 1, 2, 3 vezes, mas o cara não ouviu, ela não ouviu e não executa. Que foi votado e não executa. É isso que você precisa anotar, ok? O segundo passo para que você possa fazer a destituição do síndico da forma correta é você fazer uma reunião com o síndico. Então, segundo passo, reunião com o síndico. Você solicita essa reunião com o síndico, tá certo? Leva a sua lista de problemas que você anotou, que eu orientei fazer o passo anterior, e aí, frente a frente com o síndico, de preferência com uma testemunha, tá certo? Você então fala: olha, estou aqui como condômino, eu gostaria de apresentar para você uma lista de problemas que já vem se arrastando por um tempo e não tem tido solução. Eu gostaria de ouvir de você
o motivo, por que que não foi feito, por que que foi feito errado, por que que está pagando e a pessoa não está trabalhando, por que que estamos pagando mais caro e etc. Entende? Faça a pergunta. Então você vai apresentando para ele passo a passo, item por item da sua lista de problemas e a cada problema questione, deixe que ele responda, né, dê abertura, dê espaço para que ele possa então se explicar, justificar. Como eu disse desde o início desse vídeo, eu sou adepto a dar uma chance desde que a pessoa já não tenha queimado chances por ser medíocre, né? Por ser alguém que está encostado e que não quer avançar. É claro, se for algo, como eu também já disse, de problema de caráter, né? Tá roubando, etc., aí não tem que dar chance nenhuma, é tolerância zero. Mas tem que ter a reunião. Né? Quando você começar a reunião, falou, estou aqui como condômino, tem esses problemas, mas eu gostaria de te ajudar. Né? Gostaria de ouvir por que dos problemas existirem ainda, do porquê não ter sido feito, solucionado, e eu estou aqui como condômino para te ajudar. Comece assim a reunião, para você quebrar o gelo, para você não estar lá apenas... para que o síndico não sinta que você está lá apenas para bater, brigar. Não é essa o objetivo. O objetivo é resolver os problemas do condomínio. É claro que se não há solução, a destituição é o melhor caminho, tá certo? Quando você ouvir, o síndico vai começar então a justificar para você e ele pode ser que ele dê para você prazos longos, né? Ou prazos coerentes. Se os prazos forem longos, se forem prazos a perder de vista aí, então, se não forem coerentes, você precisa ser muito sincero no final da reunião e dizer para ele que você terá como condômino, que você não está satisfeito e você vai tomar medidas para que isso mude. Né? Você não precisa fazer ameaça, você também não precisa detalhar o que você vai fazer, né? Cachorro que late muito não morde, então simplesmente fala, olha, quero que você saiba, aqui na presença do João, da Maria, da outra testemunha, eu quero que você saiba que como condômino eu não estou satisfeito, os prazos que você está dando não têm coerência e eu vou tomar providências, eu vou tomar outras atitudes. Agora, se os prazos forem coerentes, o ideal é que você, então, espere. Então, de repente, ele fala para você, ó, daqui 30, daqui 60 dias, né, essa questão estará solucionada. Não sei, você avalia o prazo, tá bem? E dentro dessa análise, se os prazos forem coerentes, então dê este tempo, tá? É claro que depois que esse prazo vencer, se o problema continuar, marque uma nova reunião e aí você, então, deixe claro nesta nova reunião, nesta segunda reunião, você vai fazer tudo de novo. Olha, eu estou aqui, eu te ofereci minha ajuda, eu tentei te ajudar, você me chamou, você não me chamou, ou você disse que não precisava, a questão é que você me deu um prazo e passou esse tempo, não aconteceu. Você pode até achar assim, pô, David, é uma perda de tempo, mas é uma perda de tempo necessária para quem quer fazer o passo a passo correto e ter sucesso no objetivo final de resolver os problemas do condomínio, seguindo o caminho de destituir o síndico que tem gerado o problema, tá bom? Ou não tem resolvido os problemas, tá? E é nessa situação que eu quero também te dar um alerta. Tanto na primeira quanto na segunda reunião, você precisa documentar. Fazer ali uma ata de próprio punho, pede para ele assinar, pede para a testemunha que está presente assinar também, assina você, coloca a data, local, o que foi, qual o objetivo da reunião, o que foi tratado, o que ficou decidido. E aí se assina. Poxa, David, posso fazer isso por e-mail? Pode. A diferença é que se você faz isso por e-mail e manda o e-mail, pode ser que ele simplesmente não responda. Se você faz isso na hora,
ótimo, já está ali, ele não tem por que não assinar. Você não vai colocar nada do papel que seja mentira, você não vai nem omitir fatos e nem vai criar fatos imaginários. Você vai colocar a realidade do que aconteceu na reunião, sem muitos detalhes, sem ficar contando história, problema tal, informado que será resolvido em tal data, problema tal não foi resolvido ainda por este motivo, será resolvido em tal data. Então ali você coloca o que está na ata, primeira reunião, segunda reunião. Tivemos a primeira, foi dado o prazo, conversando agora em nova reunião, o síndico disse que não fez por este motivo, finalizo dizendo que estarei tomando outras providências. Simples assim. Assina você, o síndico e a testemunha com data e local para que fique tudo muito bem registrado, tá bem? É importante essa questão do registro, porque lá na frente você vai ter que se justificar para que você tenha apoio. Então, se você não está documentado, se você não demonstra que você deu chance, que você alertou do problema, que você conversou, que você deixou claro que estava disposto, inclusive, a ajudar, né? Se você não cria, não segue toda esse roteiro, lá na frente você vai perder apoio. Então, o que eu estou te ensinando aqui é um passo a passo para que você possa fazer da forma certa, sendo justo, sendo coerente, tá certo? Mas também, né, se precavendo para lá na frente você estar documentado para ter apoio. O passo 3 é você solicitar apoio dos condôminos. Então veja, no seu condomínio tem 500 unidades, você tomou esta atitude, você percebeu ali o problema, você falou com o síndico, você fez toda a etapa 2 que nós já ensinamos, a etapa 1 a 2, estamos agora na 3, são 7 passos, né, que eu oriento nesse processo, e você agora vai solicitar apoio dos outros 500, vamos dizer assim, unidades. Lembrando que de 500 você tem que levar aí, você tem que ter numa assembleia 251 a favor para destituir um síndico, o que não é fácil, mas é totalmente possível, como eu já expliquei. Quando você começa então essa questão de solicitar apoio, como que se solicita apoio? É fazendo uma carta endereçada, presta atenção, você não tem o número das 500 unidades, o número de telefone, você não tem o e-mail dos 500 condôminos, mas você pode fazer uma carta endereçada, você pode de repente utilizar, né, a telefonia interna para ligar de uma unidade para outra unidade, né? Você pode... você tem meios de se comunicar. O mais fácil, ao meu modo de ver, e o que vai te dar mais resultado é enviar a carta, porque a outra pessoa vai poder ler com calma o que você escreveu, ela no momento dela e não no seu momento. Agora, se você ligar, pode ser que você não pegue a pessoa num bom momento, mas ali você pode conversar também com ela, ou pelo menos ligar para falar, olha, eu te mandei uma carta, meu nome é David, meu nome é Joana, né, e passa para ela, eu te mandei uma carta, dá uma lidinha e tal, e ali você pode fazer esse contato solicitando apoio. Veja, quando você faz uma carta, vamos falar da carta, porque tendo a carta escrita, a forma de você abordar por telefone, ela é muito parecida. É mais ou menos o que fazem o pessoal de vendas aí na área de telemarketing, né? Primeiro eles montam um script do que vai falar e depois eles falam. É o que você tem que fazer. Escreva uma carta onde você inicia a carta com uma saudação, tá certo? Olá, meu nome é, né, David, meu nome é Joana, sou condômino da unidade tal, bloco tal, e eu estou mandando essa carta, e aí você precisa ser muito sincero, você precisa falar de coração para coração, né? Então, estou mandando essa carta porque vejo problemas no nosso condomínio, problemas que já deveriam ter sido resolvidos. E aí você conta o que você está vendo de problema. E você conta que poderia ser diferente se todos os condôminos estivessem unidos no propósito de resolver os problemas. Conta nesta carta
qual foi a sua primeira ação. Fala, minha primeira ação foi fazer uma lista dos problemas. Né? Eu fiz uma lista dos problemas, eu fui conversar com o síndico, eu tive uma reunião, tive 2 reuniões, tá certo? E depois que eu tive essa reunião, foi dado tempo para ele resolver os problemas, eu dei todas as chances, mas não adianta. Ou se é uma falha de caráter, é roubo que está evidente, então olha, está tendo desvio, não dei chance nenhuma, porque é falha de caráter. Mas você precisa ser direto, ir ao coração. E aí você diz, agora, a minha segunda atitude, né? O meu segundo passo está sendo enviar essa carta para você. Porque este processo requer destituição do síndico. E para que o síndico seja destituído, a legislação pede 51% dos votos absolutos. Ou seja, precisamos nos unir, precisamos ter pelo menos, né? Então, se for um condomínio de 100 pessoas, 51 unidades. Um condomínio de 500, 251 unidades. Percebe? Seja muito claro, muito franco, muito correto. Fale de coração a coração. E aí, a hora que você explicar que você tem que ter os 51%, explique que você está atendendo à legislação, que é algo totalmente legal. Da mesma forma que é legal para votar, para ter o síndico, é legal para destituir o síndico. Tá certo? Explique tudo que está no artigo 1349, como já foi orientado você no início desse vídeo, tá certo? E veja, explique ainda nesta carta que em algum momento será marcado uma reunião para que vocês possam juntos planejar os próximos passos para levar adiante. Mas que é muito importante a pessoa preencher nesta sua carta o questionário que você montou. Veja, a sua carta ela pode ter um link apontando para um formulário eletrônico do Google, mas ela, de repente, poderia ser toda impressa também, porque tem muita gente que tem dificuldade com questões eletrônicas, né? Com essa coisa da internet. E aí você tendo o impresso, a pessoa pode preencher ali. E eu anotei aqui algumas informações importantes que não podem faltar nesta carta. Veja, uma possível data, tá bom? Uma possível data que ele deve devolver. Então imagina, você está entregando algo no dia 10 de dezembro, você fala, olha, eu preciso que vocês preencham isso nesta semana, então entreguem até dia 17, porque no dia 17 nós vamos recolher todas as informações, entende? Coloque nesta carta também o seu número do WhatsApp. Você precisa estar muito certo do que você está fazendo. Você tem que ter realmente o desejo no coração de resolver o problema do seu condomínio. Porque a partir do momento que você colocar o teu número ali, ou de repente um segundo número que você possa disponibilizar, você passa a ser uma pessoa pública, né? E aí você vai receber mensagens, você vai precisar responder essas mensagens. Alguns terão dúvidas quanto ao que você colocou, você vai ter que se explicar, vai ter que falar. É natural em um processo de alguém que está liderando a solução do problema. Nesse questionário você precisa ter lá o título: Problemas não resolvidos pelo síndico. Muito claro, tá? Muito claro. Outra, nome, bloco, unidade, e-mail, número de WhatsApp, profissão, hobby, né? Área de atuação de trabalho e o hobby. E assinale um pedido. Assinale com um X os problemas abaixo que você concordam que precisam de solução. Então veja só, quando você coloca lá a lista dos problemas, deixa um espaço para ele marcar um xizinho, se ele concorda com aquilo, né? Outra coisa, deixa um espaço e fala assim, quais problemas você não estão nessa lista e você percebe que o síndico não resolveu ou que o síndico tem criado problema. Deixa a pessoa falar à vontade ali, tá bom? Outra coisa, aponte, né?
2 dias e 2 horários. Então, peça para a pessoa apontar 2 dias e 2 horários que sejam melhores para ela participar de uma reunião. Então, de repente, ela vai ver lá, ela não trabalha à noite, né? Ou não estuda à noite, então ela vai falar que o melhor horário é à noite. De repente ela gosta de assistir o Brasileirão nas quartas-feiras, aí vai falar, então vamos marcar de terça e quinta. Você percebe? De repente é alguém que faz uma pós e toda terça e quinta não pode por causa da pós, vai falar para você, marca para mim de segundas e quartas. Então veja, conforme você pede isso, você está mostrando que você quer ser o mais democrático possível, que você está dando abertura para a pessoa participar no horário dela. E aí sim, através então desta informação, você vai poder marcar reunião ou reuniões, né, com grupos diferentes em horários e dias diferentes. Não pensa você que você vai conseguir reunir 51, 60 pessoas no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo local. Isso não vai acontecer. Esse processo é um processo, sim, um pouco trabalhoso, mas é um processo que é muito bom, porque lá na frente você vai poder olhar para trás e ver que você resolveu um problemão, né? Outra coisa, esse questionário é fantástico, porque você vai conseguir avaliar questões, né? Você vai conseguir avaliar se as pessoas estão concordando com você. Você vai conseguir avaliar se as pessoas estão de acordo se o teu pensamento está na direção certa, para ter certeza que o caminho que você pensou da destituição do síndico é o melhor caminho. Veja, se as pessoas não retornarem o questionário, ou se elas retornarem não assinalando itens como que concordou com você, é porque, de repente, não estão tendo o mesmo pensamento, né? Então, é muito importante. E mais uma coisa, você vai lá, mas David, por que você pediu aqui profissão, área de atuação e hobby? É com o objetivo de você conhecer melhor as pessoas. Porque quando você conhece um pouco mais das pessoas, ao se aproximar, ao fazer um contato, tem algo que a gente vai falar no próximo tópico, que é informação. Você precisa ter informação para criar conexão, tá bom? Você precisa ter informação para criar conexão. E outra, você também precisa, de repente, você está falando com alguém que é profissional da área da segurança e tem um problema de segurança que você viu, esta pessoa vai ser uma pessoa que vai poder te ajudar mais de perto neste caso, né? Vai poder trazer evidências maiores sobre o problema e como resolver o problema, tá bom? Bom, não deixa de fazer a pesquisa. Esse passo 3 de solicitar o apoio, ele é fundamental, tá bom? Nós vamos agora falar do passo 4, né? São 7 passos. Do passo 4. O passo 4 é o engajamento. Engajamento. Veja, no passo anterior, eu ensinei você a pegar informações necessárias, informações úteis, para que você conheça melhor o outro condômino, para que você entenda se ele está pensando como você em relação aos problemas. Agora, nesse momento do engajamento, nós vamos criar uma coisa inicial que é muito importante. A gente chama em vendas de rapport. O que é rapport? Rapport é quando você cria uma conexão. Então, veja, você está nas suas mãos, você tem um formulário respondido com itens que esta pessoa concorda com você que são problemas não resolvidos pelo síndico. Ou situações que ele descreve ali que você de repente nem tinha listado, mas que ao ler você fala, poxa, tem razão. Então, neste momento, que é o momento de uma ligação, tá? É um momento de uma ligação, você vai falar assim, oi Maria, tudo bem? Aqui quem está falando é a Joana. E aí você fala assim, olha, eu te mandei o questionário, obrigado porque você respondeu. Eu vi aqui que você colocou que o problema da troca do portão já faz 1 ano, né? E você concorda, isso é um problema de segurança, é um problema que tinha que ter sido resolvido, tem dinheiro, tá? Então você criou ali uma conexão.
Porque você está falando com a outra pessoa, com um item, de forma assim, verdadeiramente falando, de algo que gerou conexão entre vocês dois, né? Ou vocês duas, né? E aí você criou essa conexão. Isso é rapport, tá? E a partir do momento que você cria uma conexão, você fala para a pessoa, nós precisamos nos unir. Para você fazer esta ligação, para você criar essa conexão, você precisa antes planejar. Crie uma lista, bloco, unidade, né? E aí você deixa lá um espaço para o nome do condômino e o número do telefone. Quando eles mandarem de volta para você os formulários, é ali que você vai preencher. Bloco A, bloco B, unidade 11, unidade 12, nome do responsável da unidade que respondeu o questionário. Você vai colocando tudo ali. E você vai ter o telefone e um localzinho para saber se você já fez ou não o contato, tá certo? E também se você conseguiu engajar ou não a pessoa, se ela está com você ou não neste propósito, e mais um item, né? Mais um item importante, se ela vai ou não ajudar a repassar à frente. É isso mesmo. Engajar pessoas neste trabalho, você precisa delegar para ela uma parte do trabalho. Quando a pessoa aceita fazer uma parte do trabalho, significa que ela está muito engajada com você. Vou te dar um exemplo. Você vai perguntar assim, Maria, você poderia falar com mais 2 ou 4 pessoas aqui do condomínio que você conheça? Se ela responder não, ok, agradeça, tá bom? E fale que você entrará em contato novamente para informar o dia da reunião. Às vezes a pessoa não tem tempo, não quer se envolver demais, ela concorda com você, sabe que tem que destituir o síndico porque não está fazendo nada mesmo, é medíocre, é encostado, mas ela não quer participar da ação, entendeu? Ok, pode ser que isso aconteça. Mas se esta pessoa falar assim, não, eu topo, ó, tem aqui 2 unidades, pode deixar que eu falo. Tem aqui 4 unidades, pode deixar que eu falo. E você anotou, percebe, é alguém que ela conhece e que você não conhece. Ou talvez você até conhece, mas ela está dizendo que conhece, tá? Tem um contato maior. Então o resultado é maior. Isso é o que essas empresas de pirâmide fazem, né? De vendas de pirâmide, em pirâmide. Então você fala com um, ela fala com mais 4 e ela passa para esses 4 falar com mais 4, logo vocês falaram com 100, vocês falaram com 500 pessoas e vocês estão com a totalidade de pessoas aí de uma forma organizada, todos estão cientes. Percebeu? Isto é engajar. Para você fazer esse trabalho, eu quero te sugerir uma coisa. Assista um dos meus vídeos, tá bom? Os segredos para ouvir as pessoas e ser ouvido, tá? O segredo para ouvir as pessoas e ser ouvido. Você pode encontrar no YouTube, no Face, tá bom? Você vai conseguir encontrar lá esse vídeo, uma aula completa, né? Tá na playlist de aulas completas, de videoaulas completas. E assista isso, porque isso vai te ajudar bastante na forma de você procurar falar com a pessoa. Porque o segredo para a pessoa ouvir você é você ouvir a pessoa primeiro, tá bom? Bom, já está explicado, passei com você então essa questão de engajamento. Você precisa finalizar dizendo o seguinte, a lei nos dá essa possibilidade de resolver o problema destituindo o síndico. Mas a lei, ela também exige um número alto de pessoas envolvidas. Nós precisamos nos unir. Nós precisamos estar juntos. Se isso acontecer, nós vamos ter sucesso. Nós vamos resolver os problemas do condomínio. Tá? Lembre sempre de mostrar a importância de estarem juntos, de estarem participando juntos desse processo,
porque sozinho você não vai conseguir, tá bom? Quinto passo, planejamento em grupo. Antes de falar o que você vai fazer nesse passo, eu quero pedir que você assista 2 vídeos que eu tenho lá nas minhas videoaulas completas, tá bom? E eu vou deixar também o endereço deles aqui no descritivo da nossa aula, tá certo? O primeiro deles é como motivar o grupo gestor. Você precisa saber como motivar. Veja que esse grupo de pessoas que vão estar com você, elas precisam estar motivadas para o trabalho, mesmo que elas não sejam ainda do grupo gestor. Você ainda não está montando um grupo de pessoas para trabalhar sendo você o síndico. Mas assista esse vídeo, ele é importantíssimo. O outro é os segredos para ter uma assembleia eficaz, tá? Então esses 2 vídeos são importantíssimos. Por quê? Você vai fazer uma reunião agora. Se esta sua reunião de planejamento for um fracasso, você perdeu todo o trabalho que você fez nos 4 passos anteriores. Se essa sua reunião de planejamento for um sucesso, se as pessoas olharem e falarem, caramba, ele sabe fazer uma reunião, ele sabe organizar, ele deu oportunidade para todos, todos participaram, todos puderam falar, ele não podou, ele não exigiu que as suas ideias fossem levadas adiante, ele permitiu que outras ideias fossem ali discutidas. O tempo da reunião foi excelente, foi bem conduzido e existe todo um método para isso. Por isso, para a gente não ficar longo nesse vídeo, assista esses outros 2 que eu estou sugerindo para você. Veja, você vai iniciar a reunião de planejamento. Para você ter essa reunião, lembra que você precisa falar dos problemas, o motivo. Né? Você vai começar uma reunião, então você agradeça porque estão ali, depois de você agradecer porque eles estão ali, lembre de falar aquela inicial da carta, falar de coração a coração, que nem eu ensino no passo 3, tá bom? E depois você então liste os problemas. Claro, os problemas que estavam na carta é aquele que você viu, mas agora você tem uma lista de problemas muito mais completa, muito mais rica, porque eles também participaram preenchendo o questionário. Tenha o trabalho de qualificar de forma quantitativa o que cada um dos problemas representam. E fala, olha, nós tivemos aqui 60 pessoas participando da pesquisa. Dessas 60 pessoas, o item mais assim votado, e aí coloca, foi este, 55 concordam com esse problema. Depois o outro, 50 concordam com esse outro, 30 concordam com esse outro, e vai colocando ali em ordem decrescente, para que eles vão tendo uma percepção do que as pessoas ali na reunião pensam sobre cada um dos assuntos. Isso é importantíssimo. No dia da reunião, veja, lembra que você no questionário recebeu informações de dias e horários que as pessoas podem participar com você. Então, o que você tem que fazer? Procurar ver qual é o melhor dia e melhor horário para ter o maior número de pessoas e marcar a reunião neste dia. E depois dar olha, teremos 1 ou teremos 2 reuniões. Então marque uma outra reunião com um grupo diferente em outro horário, né? Dê opções de horários para a reunião. Quem puder vir em um horário vem, quem não puder poderá vir em outro horário, entendeu? Assim você consegue ter condições de ter o maior número de pessoas envolvidos nesse planejamento. Lembre que você está numa reunião e a democracia pede, né? E o bom senso pede, e eu estou te orientando, ouça todos, deixe as pessoas falarem. Claro, seguindo as regras que eu ensino no vídeo, né? Como fazer assembleias eficazes, né? O segredo de fazer uma assembleia eficaz, mesmo assim, você procure ouvir a todos. Lembre que você precisa saber ceder. Não é porque a ideia é sua, porque você viu que aquilo tem que estar em primeiro lugar. Então, saiba ceder. De repente, ali vocês vão procurar um caminho alternativo
para solucionar o problema. É importantíssimo você levar para essa reunião de planejamento tudo que você juntou de provas, né? E-mail, a ata, fotos, de repente cópia de relatório. Leve tudo isso para a reunião, porque ali alguém pode questionar. E é natural que as pessoas questionem. É bom que as pessoas questionem, porque ao elas questionarem, o grupo todo cresce. Mas você estando amparado, cópia do Código Civil, esse material todo que eu já citei, né, você vai poder apresentar para eles. Isso vai te dar uma credibilidade fantástica. Fantástica. E aí, nessa credibilidade, você vai estar, na verdade, recebendo ainda mais apoio. Se a sua reunião tiver seguindo esse caminho, é muito provável que você vai ouvir uma pergunta. Você quer ser síndico? Você quer ser síndica? E você precisa estar preparado para responder essa questão. De repente, se a melhor forma de responder, ao meu ver, seria: olha, se neste grupo de pessoas não tiver quem possa, eu posso pensar no assunto. Porque se você de cara fala, não quero, as pessoas vão achar assim, mas quer resolver tanto problema, mas não quer nem pensar no assunto de ser a solução do problema, né? Mas de repente olha, vamos colocar, se não tiver aqui no grupo quem queira, eu posso pensar no assunto. E uma forma também, uma saída estratégica é falar assim, nós também temos a opção de contratar um síndico profissional. Então veja, você tem ali tanto, e você juntamente com o grupo vai avaliar isso, se de repente a solução do problema nesse planejamento para destituir o síndico é contratar um síndico profissional ou eleger alguém dos condôminos que queira ser um síndico voluntário, tá bem? Mas é importante que você esteja preparado para dar esta solução, tá bom? Sexto passo, divulgue, né, o resultado dos trabalhos e faça o abaixo-assinado. É isso aí. Você agora vai fazer uma carta onde você vai falar, o grupo de moradores tiveram reunidos, né? Então, um grupo de 30, de 40, de 50, de 60 moradores estiveram reunidos no dia tal e ao discutirmos os problemas não resolvidos pelo síndico, esse grupo de condôminos, esses moradores, eles estão propondo, né, que façamos um abaixo-assinado para solicitar, né, para convocar uma Assembleia Geral Extraordinária com propósito de destituir o síndico. E aí você precisa descrever ali, né, a legitimidade, conforme o artigo 1349 da Constituição. Eu já ensinei você a fazer isso lá ao pedir apoio, lembra? É uma colinha daquilo que você fez ao pedir apoio. Só que agora você não está mais mandando uma carta para solicitar que preencha um formulário, que queiram ou não participar, né, de um formulário de resposta. Você está pedindo para que eles possam marcar um horário com você, para que eles assinem o abaixo-assinado, para que eles participem ativamente desse abaixo-assinado com o objetivo de resolver os problemas do condomínio. E lá você coloca, o grupo reunido propõe que seja contratado um síndico profissional. O grupo reunido propõe que a Maria seja síndica. Porém, este item será definido na Assembleia com a participação de todos. Então, você que não pôde participar da reunião de planejamento,
vá para a Assembleia para que possamos definir lá. E aí coloque uma data prevista. Olha, você tem esta semana para assinar abaixo-assinado, dê ali um prazo, uma semana, duas, e aí fala, a administradora vai ter mais uma semana para preparar o edital, e nós teremos mais 14, 21 dias para fazer, ou seja, até tal data deve de estar resolvido este problema. Entendeu como que funciona? Então você declara o que aconteceu na reunião, você pede o apoio, você lembra, conforme o Código Civil, a necessidade de 51% absoluto dos condôminos participando e apoiando este processo, e aí pede para assinar o abaixo-assinado, pedindo então uma Assembleia Geral Extraordinária para tratar deste assunto, tá bom? Chegamos agora ao sétimo e último passo. Você precisa estar preparado, preparada para o dia da Assembleia. Lembra que eu pedi para você se preparar, né, para a reunião de planejamento? Para a Assembleia, você precisa estar, então, bem preparado também. Porque você ali vai ser colocado, vai ser dado a palavra, né, o presidente da reunião, da Assembleia, vai te dar a palavra como representante desse grupo de pessoas que estiveram reunidos, para que você explique os motivos pelos quais esses condôminos querem a destituição do síndico. Entendeu? Então, nesta reunião, você poderá, possivelmente será você que vai falar, ou alguém escolhido do grupo irá falar. Esta pessoa escolhida do grupo tem que estar bem preparada, tem que estar ali com a lista dos problemas, tem que estar ali, de novo, com documentos que comprovam que foi dado chance para o síndico, documentos que comprovam que foi se colocar à disposição de ajudar, que ele não fez, ou os problemas que ele criou. Se é um caso de falha de caráter, então, olha, não foi dada oportunidade nenhuma, porque isso aqui é roubo, porque isso aqui é uso indevido do recurso do condomínio, ele usou para uso próprio, né? Pegou o recurso do condomínio para uso próprio, e por aí vai, tá certo? Então, prepare-se bem, tenha cópia dos e-mails, tenha cópia, fotos, tem ali a ata da reunião com o síndico, as duas reuniões, tem a ata da reunião do grupo de planejamento, tem a cópia do questionário, do formulário enviado pessoal, a lista de todos que participaram e ali ativamente confirmaram, principalmente o número. Olha, nós tivemos um número expressivo de pessoas que concordam em que o síndico precisa ser destituído, e é por isso que nós estamos aqui, porque nós queremos resolver o problema do condomínio. Não dá mais para continuar com um síndico medíocre, um síndico que não faz o seu trabalho. Isto é estar preparado para o dia da assembleia, da reunião. Lembra que o síndico vai ter o direito de falar, de se defender, né? E é natural, e ali será votado, então, sem bate-boca, sem briga. Ele vai falar, você vai responder e tal, se precisar, e depois vocês colocam logo isso em votação, encerra o assunto, tá certo? Para que possa o condomínio ir adiante solucionando os problemas. Veja, são 7 passos que nós tivemos aqui, são 7 passos importantes para que dê certo. Agora é o momento de você colocar isso em ação. É o momento de você realmente fazer a diferença. De nada adianta se você ter tido gasto seu tempo para assistir toda essa aula, aprendido todo esse conteúdo, se você não colocar em prática. Então presta atenção no que eu vou te falar. Eu vou fazer aqui um resuminho para você dos seus passos. Item 1, fazer a lista dos problemas, né? Depois que você faz a lista dos problemas, aquilo que você viu de errado, que você entende como errado, o que você tem que fazer? Você tem que andar pelo condomínio, cada uma das localidades, enxergando outros problemas que o síndico não resolveu e que você, de repente, não tinha percebido, tá? Ou problemas que ele tenha gerado, né? Aí você vai para o segundo passo. O segundo passo é fazer o quê? É você ter a reunião com o síndico. Primeira reunião, coloque-se à disposição, faz a reunião,
registra a reunião em ata ou por e-mail, ele assina, você assina, uma testemunha assina. Ele vai te dar novos prazos. Deu certo, cumpriu os prazos, são coerentes, vai adiante. Não são coerentes, já breca ali. Fala, não dá para continuar desse jeito. Tá? Vou tomar alguma providência. Não dá para ficar assim. Tá? Passo 3 que você deve adotar, pedir o apoio dos demais condôminos. Né? Porque tendo o apoio dos demais condôminos, aí a coisa dá certo. Quarto, você precisa engajar as pessoas, dividir tarefas para conseguir alcançar o maior número de condôminos possível. As pessoas estando engajadas, você vai ter um alcance muito rápido nos demais. Eu ensinei como fazer isso. Depois você precisa fazer o quê? Uma reunião de planejamento, onde todos participem em dias e horários mais adequados, não só para você, mas para os demais condôminos. Se necessário, faça mais de uma reunião com o mesmo objetivo, para ter ali grupos diferentes tratando desse assunto. Sexto, divulgue, né, e peça o abaixo-assinado para tirar o síndico medíocre. E 7, participe prepare-se para participar da assembleia, porque com certeza o síndico não vai gostar disso e você precisará estar preparado, preparada para dar respostas e ali sair com 51% no mínimo de pessoas aprovando o seu pedido de destituição, não o seu, né, do grupo que solicitou esta assembleia, tá bom? Bom, espero que você tenha sucesso e alcance o resultado esperado. Tá? E que daí para frente, sendo solução do problema, vocês possam ter um condomínio melhor e diferente.